Hoje nós vamos meditar no capítulo 2 de João. Nós estamos vindo versículo por versículo, desde o versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Então, hoje estamos no capítulo 2. Jesus transforma água em vinho nas bodas de Caná, na Galileia. João, capítulo 2, versos de 1 e 12. Minha Bíblia já está aqui aberta para falar sobre versículo por versículo, e se você quiser, abre a sua. A partir daqui, João vai começar a narrar grandes operações de milagres de Jesus, o Machia, e o que cada milagre significa para nós e queria falar também para aquele povo naqueles dias. São 8 grandes milagres que João cita em seu livro. E 6 desses milagres só se encontra em João. Bom, o primeiro milagre é este. Jesus transforma água em vinho nas bodas de Caná. Por que será que ele transformou água em vinho? O que ele queria dizer? O que ele queria mostrar? Por que Deus planejou todo aquele acontecimento e chegou a hora dele falar para as pessoas naquele momento, e fala conosco até hoje. O segundo milagre que vamos falar está no capítulo 4, a cura do nobre. O terceiro milagre, a cura do paralítico, lá em Betesda, capítulo 5 de João. Depois nós vamos falar sobre a multiplicação de pães e peixes. E esse daí está em capítulo 6 de João, mas também em Mateus, capítulo 14, verso 15 a 21, cita também esse milagre. O quinto milagre, Jesus anda sobre o mar. João vai contar isso para a gente no capítulo 6 e Mateus conta no capítulo 14. Aí o sexto milagre, a cura do cego de nascença, que está lá no capítulo 9. O sétimo milagre, a ressurreição de Lázaro, que está no capítulo 11. E a segunda pesca maravilhosa, que está no capítulo 21, e João encerra com chave de ouro. E cada sinal, cada maravilha, cada milagre está dizendo algo. Os relatos de João nos mostram que Jesus queria que todos olhassem não só para os milagres, mas além dos milagres que estavam diante dos olhos carnais de cada um. Ou seja, Jesus fazia os milagres não apenas para satisfazer os desejos humanos, mas também para que vissem o significado e o cumprimento dos planos de Deus em cada um deles. Deixa a sua Bíblia então aberta, capítulo 2, verso de 1 a 12, vamos estudar versículo por versículo com a permissão do Senhor nosso Deus. E aí começa. Ele começa aqui, ó. Ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia e estava ali a mãe de Jesus. Vamos primeiro falar por que no terceiro dia. Primeiro dia, Yom Rishon, Deus criou a noite e o dia. No segundo dia, Yom Sheni, no hebraico, Deus fez separação de águas. E aí, depois nós vamos voltar nisso daí. Deus fez separação de águas. Então, separou coisas iguais. Terceiro dia, Yom Shelishi, Deus criou as plantas, terminou a obra do segundo dia e ainda fez produzir. Esse é o terceiro dia. É o terceiro dia que João cita. Quarto dia, Yom Revi'i, é o quarto dia. Deus criou o sol, a lua, as estrelas. No quinto dia, Yom Shamishi, Deus criou aves no céu e os peixes do oceano. Sexto dia, Yom Shishi, Deus criou os animais e o homem.
e no Shabat, Yom Shabat, ele descansou. Mas nós vamos falar do terceiro dia. É o terceiro dia da primeira semana, ou seja, da semana inaugural de Jesus. E a cena é um casamento. E por que terceiro dia? O que tem esse terceiro dia? Já que tem um casamento, poderia ser um sábado, né? Aqui para nós. Mas para o judeu, não. Se for um casamento ou se for um grande negócio, tem que ser no terceiro dia. Então, este é o terceiro dia após ter se encontrado com Natanael, como vimos no vídeo anterior, em João, capítulo 1, verso 47. E se eu fizer uma soma para contar os dias citados por João, no capítulo 1, verso 29, verso 35, verso 43 e João 2, capítulo 1, eu terei exatos 7 dias de manifestações. Logo, podemos concluir que estamos na primeira semana das manifestações do Emanuel, o Deus conosco. No terceiro dia, aconteceu as bodas em Caná da Galileia. E vamos ver por que aconteceu neste terceiro dia, numa terça-feira aqui para nós, e não no sétimo dia, ou seja, no sábado, como é bonito se casar no sábado, nosso costume aqui, não só no Brasil, mas de muitos lugares. Então, precisamos ir até o início da criação para vermos o trabalhar do Criador e assim entendermos a razão pela qual os judeus escolheram o terceiro dia como sendo a melhor data para se casar ou realizar grandes negócios. Vamos ver lá então? Olha aqui, o primeiro dia, Yom Rishon, Deus criou. O Criador separou coisas diferentes, coisa boa, olha, uau! Separou as trevas da luz e viu que foi muito bom. Aí, no segundo dia, Yom Sheni, segundo dia, segunda-feira, o Criador separou as águas, coisas iguais, e não chamou isso de bom. Em Yom Sheni, não temos a exclamação do Criador dizendo, ficou bom, porque não ficou. O segundo dia, Yom Sheni, ou segunda-feira, não temos a exclamação, né? É uma data, até hoje, um dia que lutamos e nos esforçamos mais do que o normal e, na maioria das vezes, não conseguimos concluir nossos trabalhos. Aí vem o terceiro dia, Yom Shelishi. Nesse terceiro dia, Yom Shelishi é duplamente bom, porque ele concluiu a obra do segundo dia e também mostrou a porção seca e fez tudo produzir, tudo florescer. E é por esta razão que o casamento em Caná estava acontecendo no terceiro dia. Então, vamos pular aqui, Yom Revi'i, quarto dia, Yom Shamishi, quinto dia, Yom Shishi, sexto dia, e Yom Shabat. Mas vamos falar do terceiro dia. No prólogo de João, capítulo 1, verso de 1 a 18, João já mostrou que sua intenção é nos revelar coisas que nos levarão à eternidade. E Jesus, ao conversar com Natanael, disse, João capítulo 1, versos 50 a 51. Jesus respondeu e disse-lhe, porque te vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás.
e disse-lhe: na verdade, Natanael, na verdade, vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Você está preparado para ver o céu aberto, amigo ouvinte? E os anjos de Deus subindo e descendo sobre Jesus? Então vamos continuar nesse estudo. Ao terceiro dia, olha quanta coisa acontece no terceiro dia. O terceiro dia é o dia da manifestação de Deus. Gênesis 22:4 diz: ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Êxodo 19, versículos 10 e 11 diz: disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo, santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas, e estejam prontos para o terceiro dia. Porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. E Números 19 e 12 diz: ao terceiro dia se purificará com aquela água, e ao sétimo dia será limpo. Mas se o terceiro dia se não purificar, não será limpo no sétimo dia. Olha que interessante e o quão é importante para Deus esse terceiro dia. É o dia da manifestação do Senhor. Em Marcos capítulo 17, 23. Não, Mateus 17, 23, perdão. Marcos 10, 34 e Lucas 18, 33 dizem que ao terceiro dia ele ressuscitará. Atos 10, 40 e 1 Coríntios capítulo 15, verso 4 dizem: ele ressuscitou ao terceiro dia. É o terceiro dia da primeira semana ou a semana inaugural de Jesus, e a cena é um casamento. Para que todos saibam que o que Deus quer falar, um milagre está prestes a acontecer. Oséias diz o porquê desse milagre. Deixa eu ver aqui, um milagre está prestes a acontecer. Em Oséias, capítulo 2, verso 16 a 20, diz: e naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido, e não mais me chamarás meu senhor. E da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se lembrará desses nomes. E naquele dia farei por eles aliança com as feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra. E da terra quebrarei o arco e a espada e a guerra, e os farei deitar em segurança. E desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias, e desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás o Senhor. Então, desposar significa tomar, né, casar mesmo. O livro de Oséias relata o casamento entre Deus e a nação israelita, onde o noivo, que é Deus, lhe manda chuvas e todos os recebe, atos de bondade, e a noiva ou a esposa agradece os seus deuses estranhos como um ato de prostituição e falência do casamento. O casamento entre Deus e a nação de Israel estava falido, e Deus queria mostrar que precisava reanimar aquele casamento, que eles precisavam sorrir de novo, porque um casamento falido é triste. Quer um exemplo dessa prostituição que havia entre Deus e a nação de Israel? Está no livro de Oséias, onde Deus manda Oséias se casar
com Gomer. Ele se casa, ela é uma prostituta, e essa prostituta recebe os seus homens nos seus quartos. E um dia Deus mandou Oséias comprar presentes e deixar para ela no quarto. Ela estava talvez dormindo, descansando, sei lá, talvez até embebedada, né, ali. E Oséias foi um marido fiel, amoroso, deixou presentes para ela e saiu. Quando ela abriu e viu os presentes, achou que era dos amantes dela e agradeceu os amantes ao invés de Oséias, né? E é assim que Deus faz. Deus manda a chuva, Deus manda as bênçãos, e sem exceção, para todos, a saúde, a vida e tudo o que precisamos. Mas muitos, na virada do ano gregoriano, que é em janeiro, né, 1º de janeiro, vão ao mar e agradecem a Iemanjá. Exatamente o que a mulher do profeta Oséias fazia com seus amantes. Era Oséias que lhe mandava presente e ela achava que eram os amantes. Tá? E era assim que estava a nação de Israel. Deus dava tudo, só que eles agradeciam os Baalins, os deuses estranhos, e fazia desses deuses os seus amores, era prostituição. E Deus queria reavivar esse casamento. E por isso Jesus está querendo dizer isso. Olha, o meu Pai, Deus, quer reavivar esse casamento. E no versículo 2, verso 1, diz assim, ó, a parte B. E estava ali a mãe de Jesus. Então, nota que esse é um ponto-chave. E o verso, João 2, o verso 2 diz, e foi também convidado Jesus e seus discípulos. Que sorte desse casal ter convidado Jesus e seus discípulos. A festa de casamento naquela época durava 7 dias, não sei se ainda, tá? E nada poderia faltar, nada, nada. Assim sendo, era de extrema necessidade que o noivo e a sua família cuidassem de todas as provisões, para não serem pegos de surpresas, nem passar vergonha. Mas o inesperado aconteceu, e apesar de não ser anunciado pelo noivo ou da sua família, porque talvez com medo, com receio, a mãe de Jesus percebeu. Coisa de mulher, né? Coisa de mulher. Mulher tem um sexto sentido e percebe as coisas no ar. Deus nos tem dado isso, é um dom que Deus nos deu. Então, ela percebeu isso daí. Desde o dia em que o anjo Gabriel falara com Maria, dizendo que ela seria a mãe do Salvador, o seu primogênito de 7 filhos e filhas que teve, sempre conferia cada acontecimento, guardando-os em seu coração. Então, ela sempre estava conferindo cada coisa que ia acontecendo em seu coração. E não teve dúvida, ela não tinha dúvida. Ela já tinha conferido e visto muitas coisas acontecerem e guardava ali no seu coração. Não tendo dúvida, ela sabia que ali havia o Salvador, que teria poder para dar um jeito naquela situação, antes que o constrangimento se tornasse público para o jovem casal. O verso 3 e 4, João capítulo 2, verso 3 e 4, diz assim, e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. E Jesus disse para ela, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Esse termo mulher, vamos falar sobre esse termo mulher. Quando Jesus disse esta frase a ela, era para que ela se lembrasse da profecia.
imediatamente ela voltou lá naquela cena entre a primeira mulher, que era Eva, e o Deus e Adão, viu aquela cena e interpretou o que está em Gênesis 3, 14 e 15. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás, mais do que toda fera e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Então, veja que ferir a cabeça não tem recurso mais nenhum, né? Quando Satanás é ferido na cabeça, acabou. Agora, ele também fere o calcanhar? Pode ser, fere sim o calcanhar, mas só que calcanhar tem jeito. Agora, a cabeça não. Imediatamente Maria voltou lá em Gênesis e sossegou seu coração, se alegrou, porque conferiu mais uma pedra mais uma peça nesse quebra-cabeça que ela vinha, que era a vida dela, sendo mãe do Salvador. Vê que chamar a mulher de mulher era um costume desde a criação, jamais uma afronta, e este termo aparecerá por mais vezes ao longo do livro de João. Aí ele diz: que tenho eu contigo? Esta frase diz tudo sobre o que devemos fazer com relação às nossas necessidades. Portanto, fiquemos bem atentos na expressão que Jesus está citando. Este problema não deveria ser um problema entre Maria e Jesus, mas sim do casal que errou nos cálculos e deixou faltar o vinho. Apenas isso. Que tenho eu contigo? É você a responsável pelo vinho? É isso. Olha, muitas das vezes, quando nós temos problema, Jesus quer que nós mesmos falamos com ele. Então, o que Jesus quis mostrar para ela é que quem deveria estar pedindo seria o casal. Bom, mas até aí, tudo bem, este problema não deveria ser um problema entre Maria e Jesus, mas sim do casal que errou nos cálculos e deixou faltar vinho. Apenas isso é o que tenho eu contigo. Ele quis mostrar para ela que quem devia pedir era o casal. Maria também alegrou-se no seu coração. Foi mais uma pecinha no quebra-cabeça montado. Maria ainda não sabia por que ainda não havia chegado a hora de Jesus. Mas nós hoje sabemos, porque Jesus nos ensinou durante seu ministério. Olha o que está escrito em João 14, de 12 a 14. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará obras e que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho, e se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, que tenho eu contigo? Jesus está dizendo para nós hoje, para que eu pudesse ensinar a Vilma, eu tenho que falar isso. Então, Vilma, olha, tudo que você precisar, chega diante do Pai e peça em meu nome que vos será dado. Amém, Jesus, que bom! Ainda não é chegada a minha hora. De que hora Jesus estava falando? Esta frase não podemos interpretar com a ordem natural dos fatos, mas sim com aquilo que verdadeiramente Jesus é, em sua existência messiânica.
estando conectado com o plano divino de seu Pai. A teologia da hora, João nos fará entender claramente no momento do sacrifício, e ele irá repetir esta frase com relação àquela hora. Ainda não é chegada a minha hora, aquela hora, durante todo o livro de João, a fim de que todos se despertem. João capítulo 7, verso 3 diz: disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as tuas obras. E olha o que Jesus falou: subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. Então, vê que Maria quis dar uma ordem para Jesus e ele rebateu. Os irmãos de Jesus quiseram dar ordem para Jesus, ele rebateu, tá? Porque ele só recebe ordem, está conectado com o Pai. Uma coisa interessante aqui é que Maria não está com José, né? Porque José já havia morrido. E quando Jesus começou seu ministério, começou só após a morte de José. Porque por ser Jesus o primogênito de Maria, o primeiro filho de Maria, ele precisava atingir a maioridade. Um dos seus irmãos precisavam atingir a maioridade, acima de 20 anos, para que ele saísse, porque ele cuidava de sua mãe. Então, ele não saiu enquanto um dos seus irmãos não atingiu uma maioridade. Tá? Então, é por isso que Maria está sozinha nesse casamento sem José. E daí, quando ele mandou os irmãos dele subir, e logo ele foi atrás. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus falou assim, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Olha, então ainda não é minha hora, é chegada a hora, vai ser a hora. Então João vai citar muito esse termo, essa hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. João 17:1. O vinho é sinônimo de alegria e não pode faltar numa festa de casamento. Nas núpcias, o vinho é servido em abundância e, junto com o trigo e o azeite, constitui os três elementos, os três víveres essenciais da vida humana. Deuteronômio, capítulo 7, verso 13, diz: E amar-te-ás e abençoar-te-ás, e te fará multiplicar. Abençoará o fruto do teu ventre e o fruto da terra, o teu grão e o teu mosto e o azeite e a criação das tuas vacas e o rebanho do teu gado miúdo na terra que jurou a teus pais dar-te. Então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a seródia, para que recolhais o vosso grão, o vosso mosto e o azeite. Deuteronômio capítulo 11, versos 14. Quando chegar a hora, o vinho, que é a alegria do Senhor, vai fluir livremente. Isso está registrado em Isaías 25:6. E o Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa, com animais gordos, uma festa de vinhos velhos, com tutanos gordos e com vinhos velhos bem purificados. Jeremias 31, 12 e 13 também profetiza isso. Assim que virão e exultarão no alto de Sião e correrão aos bens do Senhor, ao trigo, ao mosto, que é o vinho, e ao azeite, e aos cordeiros e bezerros, e a sua alma será como um jardim regado, e nunca mais andarão tristes.
Então a virgem se alegrará na dança, como também os jovens e os velhos juntamente, e tornarei o seu pranto em alegria, e os consolarei, e lhes darei alegria em lugar de tristeza. É naquele dia em que acontecer as bodas do Cordeiro, o casamento entre Deus e Israel, entre Cristo e a igreja. Oséias capítulo 14, verso 7 diz: voltarão os que habitam debaixo da sua sombra, serão vivificados como o trigo e florescerão como a vide, e a sua memória será como o vinho do Líbano. A narrativa das bodas de Caná é uma denúncia de que o relacionamento entre Adonai e seu povo não havia o principal, que é a alegria. E o Senhor diz muito claro: se quiser adorar, servir a Deus, sirva com alegria. Tratando-se de uma religião imposta, pesada e pautada no legalismo, e isso não estava agradando a Deus, que faz de tudo para que tenhamos alegria e vida abundante diariamente. O vinho já havia acabado para mostrar que está faltando alegria entre o ser humano e Deus. Jesus, que conhecia todos os ensinos da Torá e dos profetas, sabia o que estaria ensinando no momento exato da sua manifestação, e sua mãe entendeu muito bem. Mas, capítulo 2, verso 19, mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. Isso está em Lucas, capítulo 2, verso 19, que diz que ela, como um quebra-cabeça, ela ia guardando, montando as pecinhas e cada dia firmando mais que realmente o anjo Gabriel lhe anunciou que o Salvador nasceu do ventre dela. Maria sabe que ela não pode fazer nada para resolver o problema do casal que a convidou para a festa, mas Jesus sim. Por isso ela disse o mesmo que Faraó disse a José no Egito, porque José é um tipo de Cristo. Então, lá no Egito, José, que é um tipo de Cristo, Faraó disse: sim, José é um tipo de Cristo, pois Faraó confiou que ele haveria de saciar a fome das pessoas. E olha, em Gênesis 41, 55, diz: e tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser, fazei. Sua mãe, no João capítulo 2, verso 5, disse a mesma frase. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Maria conhecia as Escrituras. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus. Em cada uma cabia de 2 a 3 almudes, ou seja, cabia entre 70 a 100 litros em cada uma. Há quem diz que podia caber até 120 litros nessas talhas de pedra. E por que talhas de pedra? E por que 6? Então, eram 6 talhas de pedras que eram usadas para a purificação dos judeus. Essas talhas de pedra representam 6 dias da criação. O ser humano foi criado no 6º dia. Pedra nos remete às tábuas da lei, dita aos seres humanos, mas que os oportunistas, em nome da religião, a usava para massacrar os nécios. Jesus sabe muito bem disso. Jesus sabia que a religião ali usava as tábuas da lei para massacrar as pessoas.
E ele então quer mostrar o que Deus está vendo e que não está gostando. Jesus sabe disso e vai mostrar que estas pedras saem sim, dessas pedras saem sim muita alegria e muito alívio para a nossa alma. E a cor vermelha simboliza, a cor vermelha do vinho simboliza o que será a cor, aquilo que sairá, o que será por meio do seu sangue. Em Marcos capítulo 14, verso 24, e disse-lhes, isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Então, agora já vimos que as talhas de pedra simboliza as duas pedras escritas com o dedo do próprio Deus, que é as tábuas da lei, e que eles estavam impondo dureza sobre as pessoas, a religião, porque a religião faz isso. A religião impõe um fardo pesado sobre as pessoas. Mas Jesus está dizendo que pode sim sair das pedras da lei, alívio para nossa alma, alegria para nossa alma. E pode, e ele provou que pode. A provisão de Jesus é farta. Das 6 talhas saíram mais de 600 litros de vinho, da melhor qualidade, para a alegria do casal e de todos os convidados. E para que o milagre aconteça, precisamos obedecer às ordens de Jesus. Versículo 7 do capítulo 2. Disse-lhes Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-na até em cima. O milagre de Caná começa com uma ordem que parece totalmente absurda. Falta vinho e Jesus manda trazer água. Mesmo assim, não houve questionamento, por isso a recompensa foi farta. Muitas das vezes nós queremos questionar Deus, né? Os discípulos não questionaram, os servos não questionaram. Falta vinho. E Jesus fala, enche essas taças de água. Ué, então vai dar água para o povo? Alguém podia dizer, né? Aqueles que gostam de retrucar. Ninguém falou nada, porque se a palavra de Deus diz que não falou mesmo. Então, encheram e aí Jesus começou. O verso 8 diz, disse-lhe, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Tiraram aquela água e se transformou em vinho da melhor qualidade. E foi só elogios. O verso 9 e 10 do capítulo 2 diz, e logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os serventes sabiam de onde tinha tirado. Chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste o melhor até agora. É como Jesus disse, e o melhor ainda está por vir. Onde Jesus está, o melhor está por vir. Eu adoraria ler os relatos da Shalom que entrou naquele lugar. E se você não sabe, Shalom tem gematria 7, que já significa plenitude. E o que é a Shalom? Primeiro, paz. Segundo, saúde. Terceiro, alegria. Quarto, felicidades. Quinto, bem-estar. Sexto, segurança. Sétimo, prosperidade. Eu gostaria de saber a Shalom que entrou naquele lugar. Ou seja, Shalom é tudo o que precisamos para viver uma vida abundante. Assim que Jesus ensinou que servir a Deus não é um peso que massacra. Obedecer às leis escritas em pedra não é um peso que transforma, que amarga a situação, mas que traz alegria, felicidade, porque Deus é amor e é justiça. Não estar debaixo dos jugos de que a religião impõe, mas sim obedecer sem questionar para ter vida feliz.
Então, Jesus ensinou que servir a Deus não é um peso, não é estar debaixo de jugo das religiões, mas sim obedecer sem questionar. Quer agradar a Deus? Quer ter vida abundante? Obedeça sem questionar. Naquele milagre, Jesus trouxe plenitude onde havia o vazio. Trouxe alegria onde havia decepção e algo interior onde havia só aparência. Então, ele trouxe algo para o interior, para a alma, para a alegria, e ali estava só fachada, aparência. E finalizando o verso 11 e 12, Jesus participou assim. Eu vou colocar aqui um louvor desde agora, para que a gente... Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, e seus irmãos, e seus discípulos, e ficaram ali por muitos dias. Não deixa Jesus sair da sua casa. Meu amigo, não deixa Jesus sair da sua casa. Ele te ajuda a cumprir toda sombra. Ele é verdade. Ele não é religião. Ele é verdade. Então fala para ele ficar na sua casa. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tem coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Mora dentro do meu coração. Fica, Senhor. Fica, Senhor. Fica, Senhor. Fica com cada um que está ouvindo essa mensagem. Nós precisamos de Ti, Senhor. O que seria de nós, meu Senhor, se o Senhor não tivesse essa oportunidade, se nós não tivéssemos sabido de tantas coisas maravilhosas que foi descrita nele? A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixes só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Amém. Fica conosco, Senhor. Que Deus abençoe a tua vida e não deixe Jesus sair do seu coração. Ele é a salvação para todos os momentos. Amém.